Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista o deputado estadual Carlão Pinhatari, do PSDB. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para nos acompanhar, Pedro Caramuru, repórter do broadcast político. Muito bem-vindo, Pedro, e muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gustavo. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouco com vocês sobre política e sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Especialistas aí estão vendo com preocupação o avanço da Covid no país, né? Houve um crescimento de óbitos em São Paulo, na média móvel de óbitos em São Paulo, e o Estado se prepara aí para uma possível terceira onda nos meses que podem, paralelamente com a imunização, né? Quais são os planos aí para enfrentar o recrudescimento da pandemia e essa transição da pandemia até a retomada total das atividades? Muito bem, Gustavo. Eu tive hoje ouvindo uma palestra do Dr. Jean, que é o nosso secretário de Saúde, Goldenstein, e ele fazendo a colocação que ele acha que não acredita na terceira onda aqui em São Paulo. Primeiro, pelo avanço da imunização, né, e segundo, pelos distanciamentos. Ele acha que São Paulo está sendo bem... A média móvel que está tendo esta semana são de 15 dias atrás. Ele acredita num decréscimo a partir desta semana, porque a semana passada ele estava dizendo que o aumento de internação foi muito mais em áreas de enfermaria, que ele acha que isso já é o efeito que as vacinas trouxeram para... Com a imunização, começa a ter casos mais leves. Por que ainda nós estamos com a UTI, com muita gente na UTI? Porque são mais jovens que estão na UTI, então é mais moroso o processo de melhorias quando chega a um estágio crítico como chega. Nós estamos com muito próximo de 11 mil pessoas em UTIs de São Paulo. Só que 8 mil e poucas pessoas, 7.800 pessoas entubadas. O resto estão em estados melhores na UTI. É lógico que a gente tem que tomar cuidado e ter as precauções necessárias, mas ele não acredita nessa terceira onda. Ele tem uma certeza que do Ministério da Saúde aí, que esse mês eles entregarão 28 milhões de doses, né? Então seria um avanço maior, o que ele acredita até que nós podemos antecipar de 15 de setembro para antes a imunização dos jovens, pelo menos de primeira dose, aqui em São Paulo. Olá, deputado. Olá, assinantes do broadcast. Nos últimos meses, o Estado de São Paulo, a Alesp, aprovou uma reforma previdenciária, reforma administrativa, parte de uma alteração tributária, bem como uma agenda de privatizações. Há outras reformas no radar dos parlamentares da Alesp? Eu não acredito esse ano mais que tenha que ser feito, né? Nós tivemos vários projetos do governo, nós conseguimos extinguir aí em 2 anos e pouco 12 empresas, né, que demora de 6 a 18 meses. Então, nós vamos começar a ter a redução no custo do Estado a partir do segundo semestre deste ano. E com o processo inflacionário, Pedro, que nós estamos vendo em construção civil, em alimentos, que é assustador o que está tendo, nós estamos tendo um aumento de arrecadação, não em detrimento da melhora da economia, não só da melhora da economia, há muito mais pelo processo inflacionário. Então, eu acho que isso nós não vamos precisar, porque a reforma administrativa já foi feita, a previdenciária foi feita, a duras penas, para a gente poder fazer a aprovação aqui na Assembleia, mas eu acho que foi uma reforma que vai dar uma tranquilidade maior para São Paulo, para que não entre em déficit fiscal e continue podendo fazer os investimentos importantes que São Paulo precisa. Uma dúvida, deputado. A questão da Sabesp precisa passar pela Assembleia ou já está definido isso já? Não precisa passar. Nós já aprovamos aqui, se eu não estiver enganado, de 2016, 2017, mas o doutor Meirelles e o doutor Benedito Braga nos informaram há uns 15 dias atrás que está se contratando uma empresa internacional para ver o que é que vai, se vai fazer uma capitalização ou se vai fazer uma venda de ativos da Companhia de Águas, né? Eu não sei qual que vai ser a opção que a Secretaria da Fazenda e a Sabesp vai definir. Eu acredito que, pelo que a gente está percebendo, muito mais na capitalização,
né, da empresa para que a gente possa colocar mais dinheiro e continuar fazendo os investimentos necessários para melhorar e ter até 2030 os 300% que eles dizem, né? 100% de coleta, 100% de tratamento, 100% de distribuição de água em São Paulo. E uma fala, ainda falei com o doutor Benedito Braga, por coincidência, hoje de manhã, sobre a preocupação que a gente tem se vai faltar água em São Paulo, que eu acho que isso é uma pergunta que todos nós queremos. Ele fala que, pelos investimentos que foram feitos nos últimos anos, se a gente, no inverno, nós não teremos falta de água. Pode ser pontual em algum ponto, mas se o verão vier, como veio, como está sendo esperado, um verão bom, com chuvas, isso nós não teremos problema de água em São Paulo esse ano e nem o ano que vem. Deputado, a Assembleia Legislativa é sempre, às vezes, criticada, aí, principalmente por partidos menores, né, partidos que não fazem parte da base do governo, com um executivo que é como um cartório do executivo estadual, onde as decisões são apenas carimbadas, comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, não são aprovadas ou terminam em pizza. Qual que é a resposta que o senhor dá para essas críticas sobre a falta de independência em relação ao governo? Não tem. Eu acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo é uma Assembleia ativa, né? Nós temos CPIs sendo concretizadas, sendo feitas e levantamentos. O que nós não podemos é ter CPIs políticas. É isso que nós não podemos deixar que isso aconteça, de você fazer de um palanque político uma CPI que poderia ajudar. Qual é o papel da CPI, Gustavo? A grande verdade, isso tem que ser dito. Você faz todos os levantamentos e entrega para o Ministério Público. É o Ministério Público que tem que investigar, tem que abrir os inquéritos, se eles acharem. Não é a Assembleia Legislativa de São Paulo. O que nós temos que fazer é fiscalizar e cobrar. Agora, os projetos de leis, pelo menos nos últimos 2 anos e meio, os 2 anos que eu fiquei de líder do governo e agora, eles estão sendo melhorados na Assembleia Legislativa. Nós temos feito alterações importantes nos projetos do governo. Quando nós aprovamos a Bolsa do Povo, aí isso é um cheque branco que está sendo feito, está sendo para o governo. Não, você depende da arrecadação. E quem é que sabe da arrecadação? É o Executivo. O Legislativo tem que apenas aprovar. E aprovando, nós conseguimos. Você vê, foi lançado a semana passada o programa Vale Gás. Eu acabei de sair toda segunda-feira, das 8 às 12, das 8 às 12, tem uma reunião do governador com os secretários de Estado. Eu estava participando online até antes de vir para essa reunião, e a secretária Célia Parnes, o programa Vale Gás foi lançado na quinta-feira. Nós tivemos 675 mil pessoas no site do Vale Gás para saber se tinha a possibilidade de receber o benefício ou não. Então, quer dizer, são programas importantes que foi pela aprovação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que isso é um programa, é um papel. E a oposição, as minorias, eles são respeitadas, mas eles têm que ver que o governo tem uma base sólida na Assembleia Legislativa para aprovar os projetos que são bons para a população de São Paulo, para o governo de São Paulo. O senhor citou o exemplo do Bolsa do Povo. Outro também que foi bastante mencionado nesse quesito foi a questão da reforma tributária, da alteração de alíquotas, que também ficou a cargo do governo. E a gente percebe, comparando a Assembleia de São Paulo com o cenário nacional, que o governo consegue ter uma base de apoio muito mais sólida e conseguir garantir justamente fazer essas alterações mesmo depois da aprovação dos projetos. A Assembleia ela tem interesse em garantir algumas alíquotas ou garantir algumas atuações, competências, intervir um pouco na definição desses quesitos, ou de fato fica a critério do Executivo? Veja bem, quando você tem todo aumento de alíquota, você tem que enviar projeto para a Assembleia Legislativa. Toda retirada de benefício, você não precisa enviar para a Assembleia Legislativa. Foi isso que foi aprovado no projeto 529. Né? Houve alguns equívocos da Secretaria da Fazenda, que infelizmente você não pode corrigir no mesmo ano, porque senão você tem que arrumar uma nova receita para colocar aquela receita, porque quando você aprova, você faz como foi dos automóveis usados. A Fazenda, num equívoco que houve, o governador ficou muito incomodado com isso. Hoje nós estamos cobrando 3,6% de ICMS do automóvel usado.
que o governo quer fazer? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, nós vamos voltar um imposto para o que era antes ainda daquela alteração que o governador Geraldo Alckmin fez. E aí você apontando uma nova receita para outra determinada atuação, que não é necessário que seja feito aumento de alíquota, mas que a gente possa fazer esse tipo de alteração no orçamento do próximo ano, que é assim que nós estamos tratando aqui. Mas todo aumento de alíquota o projeto de lei tem que vir para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Quando você fala em retirada de subsídio, nós temos alguns subsídios que é da década de 90. Não é mais possível a gente ficar subsidiando. Por que você subsidia, faz o subsídio no A, não faz no B ou não faz no C? Naquela época era bom, agora hoje às vezes não é necessário. Então, isso é uma discussão muito lógica que nós temos que fazer, que o governo está fazendo, e com muita tranquilidade. O doutor Meirelles é uma pessoa muito clara nesse sentido, né? Então, eu vejo que isso é um avanço enorme. Ele tem uma expectativa muito boa para o PIB de São Paulo esse ano, próximo a 8%. Então, eu acho que isso é uma diferença do governo de São Paulo, porque fez a lição de casa, né? Então, eu acho que é importante que a gente faça essa discussão. Mas todo aumento de alíquota, Pedro, tem que vir para a Assembleia Legislativa de São Paulo. E o senhor pode adiantar mais conversas que já estão em curso sobre o orçamento do ano que vem? Não, veja bem, a lei diretriz, a lei só vinha para cá em setembro, né? Então, tem algumas alterações que estão sendo feitas. Nós estamos aprovando agora a LDO, que é as diretrizes, né? Que eu espero aprovar essa semana. Para esperar a LOA, que é a lei do orçamento mesmo, só para setembro. Então, nós não temos muita informação sobre isso. Mas esse é um compromisso que o governador fez com a Abrave. Por isso que eu sei que isso vai vir alteração na lei orçamentária do próximo ano. Incomoda o senhor, deputado, ouvir o presidente Jair Bolsonaro ficar falando reiteradamente, todas as vezes, praticamente todos os dias que ele sai ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, que os governos estaduais aumentaram a alíquota do ICMS enquanto ele baixou, principalmente em relação aos combustíveis? Não me incomoda, eu acho que ele pode falar lá o que ele quer, e cada vez mais ele está caindo em discreto pelas suas falas, né? Como o relatório do TCU, né? Que não existia, que o cara fez. Quer dizer, parece que não está prestando atenção no governo, né? O que nós temos que falar, acho que o presidente precisava se justificar. Paulo Guedes, há 3 anos, vem falando em fazer extinção de empresas, não conseguiu nenhuma. Concessões, não conseguiu nada, a não ser concessão onerosa. Eu acho que esse é um avanço que o governo de São Paulo tem sido feito, né? tem feito sistematicamente todo semestre, e que o governo federal não consegue, na minha opinião, que é por falta de vontade política mesmo de mexer com qualquer tipo que possa trazer algum desgaste eleitoral. O governador João Dória não tem esse pensamento. Ele pensa que tem que fazer o que precisa ser feito, que é para melhorar e ajudar a população que mais precisa e necessita, principalmente aqui em São Paulo. E por falar em governo de São Paulo, presidente, o senhor espera, o senhor foi líder do governo, o senhor é presidente da Assembleia Legislativa, eu queria saber, a gente queria saber o trabalho do senhor, assim, isso pode favorecer a escolha de um nome do PSDB? Aliás, por falar em PSDB, né, o partido pode rachar depois que o vice-governador Rodrigo Garcia veio e se lançou, né, que é o Rodrigo Garcia, que é um democratas, né, histórico, foi do PFL, nunca foi do PSDB, e o partido não pode ter algum problema em relação ao nome dele já lançado previamente ao governo, à sucessão do governador Dória? Eu não acredito em racha. Aqui dentro de São Paulo, o PSDB vai partir unido. O governador Geraldo Alckmin, ele é uma figura histórica e que o partido precisa e precisa sempre, né? O vice-governador Rodrigo Garcia se filiou ao PSDB pelo problema que está tendo o Democratas Nacional. Na Bahia apoia o Jair Bolsonaro, não sei aonde apoia o Ciro Gomes, que não tem uma unidade, né, na federação. Então, é por isso que o Rodrigo Garcia se filiou ao PSDB. Mas se colocou à disposição do governador Geraldo Alckmin, se for necessário, disputar as prévias, né, para governador. E mesmo tendo uma resolução
que foi uma exigência do governador Geraldo Alckmin lá atrás, que governador no mandato não precisava ter prévia, mas o Rodrigo Garcia se dispõe a disputar essa prévia com o governador Geraldo Alckmin. Mas eu acredito que eles vão sentar e vão discutir e que, com certeza, o partido será unido. Nacionalmente, o governador João Dória é candidato a presidente da República. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele não acredita na reeleição, ele não vai para a reeleição em São Paulo, ele renuncia o cargo assim que for necessário para poder andar pelo Brasil e fazer campanha. Eu sei da convicção que o governador João Dória tem que ele pode sair vencedor também na esfera federal. Eu acho que é uma disputa hoje de dois extremos, que nós precisamos arrumar alguém que possa nem para o lado da esquerda e nem para o lado da direita radical ver o que é melhor para o Brasil. E São Paulo tem dado exemplos nesse sentido. Como líder do governo, até o começo desse ano, ajudou o governador a conquistar vitórias importantes na Lesp. O senhor espera que isso que isso contribua para fortalecer o nome de João Dória nessa disputa nacional? Lógico, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Estado de São Paulo hoje, por exemplo, às 16 horas, nós temos mais um lançamento de um programa de recuperação das nossas SPs, das rodovias estaduais, de quase 1,8 bilhões de reais, que é investimento pelo ajuste fiscal que o governador determinou que fosse feito desde o primeiro dia do seu mandato. Eu costumo dizer que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um erro histórico que só começa a funcionar em 15 de março, né? E os mandatos terminam dia 14 de março, que é completamente diferente de todos os outros estados. Para a gente acertar isso, nós temos que abrir uma brecha na Constituição e votar em Brasília que o mandato do próximo deputado estadual tenha 4 meses e tantos dias para poder fazer o que eu acho que seria importante a gente fazer. Mas nós chegamos aqui dia 15 de março de 2019 com 3 projetos já de extinção de empresas públicas. Foi o primeiro projeto, foi o projeto 01 que entrou para a gente debater. Eu acredito que isso é a demonstração que o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia querem fazer com que São Paulo saia na frente na parte de investimento. Serão mais de 20 bilhões de reais de investimentos esse ano e o ano que vem em obras de infraestrutura, que é de extrema importância para gerar emprego e renda e desenvolvimento econômico no interior de São Paulo. Deputado, o senhor citou a questão do governador Dória candidato como uma terceira via, né, candidato a presidente da República, né, para combater essa polarização já mais ou menos desenhada entre PT, Lula e Bolsonaro. Mas outros partidos, o próprio PSDB tem vários nomes também, né? Outros partidos de centro-esquerda ou centro-direita, também tem nomes apresentados, como Ciro Gomes, por exemplo. Esse grupo moderado, deputado, você não corre o risco de também ter uma polarização interna e que o impeça de chegar num segundo turno, assim, com vários nomes de centro? Eu acho que sim, e graças a Deus que o PSDB tem mais de um nome para a presidência da República, né? Eu acho que isso é bom. Isso isso é porque o PSDB tem bons quadros nacionais, né? Eu tenho visto o senador Tasso Gereissati, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-prefeito e ex-senador pelo Amazonas, né? Também é candidato. Então, a gente sabe que isso, o PSDB vai sair e vai sair fortalecido. Nós vamos ter as prévias agora no mês de novembro e que, com certeza, quem ganhar vai ser o candidato. Mas o centro é sempre assim. O Ciro Gomes, quando interessa, ele é de esquerda. Quando não interessa, ele é de centro. Então, é uma discussão que nós temos que fazer. Eu acho que é bom. Quanto mais candidatos tiver, nós podemos debater as ideias e fazer com que as pessoas entendam o que é melhor e mostrar qual é o avanço que São Paulo está fazendo para poder fazer com que o nosso candidato vá para o segundo turno. Mas eu acredito muito na ida do governador João Dória para o segundo turno e acredito que ele ganhe a eleição no ano que vem. Mais alguma pergunta, Pedro? E com a saída do governador para disputar o governo federal, como que o senhor vê a continuidade da gestão João Dória aqui no estado pelos próximos anos? Eu não me preocupo, porque eu vejo que o vice-governador Rodrigo Garcia, desde o primeiro dia, ele é secretário
de governo de São Paulo, ele que tem direcionado os projetos, discutido com o governador, ali é feito em 4 mãos. Então, eu não acredito em mudanças drásticas para o ano que vem. E o Rodrigo é jovem, é dinâmico, é uma das pessoas mais eficientes que eu conheço para o serviço público. Olha que eu tenho mais idade que ele tem muito mais tempo de história política do que eu, mas eu vejo a eficiência que ele tem. Eu queria que ele fosse executivo de uma das empresas nossas, seria com certeza muito exitoso. Viu? Legal. Deputado, só para completar, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse um balanço aí desse período à frente da Assembleia Legislativa e quais os desafios que o senhor espera aí para os próximos... Acho que agora, veja bem, Pedro, Gustavo, nós fizemos a mesa da Assembleia, que é o presidente, o primeiro secretário e o segundo. Na primeira reunião, ali, dia 16, nós definimos algumas metas, né? Que é a pandemia trouxe benefícios, não só, além dos malefícios de 500 mil mortes, tal, nós tivemos uma eficiência maior na parte virtual, como nós estamos fazendo aqui hoje. Imagina a gente numa reunião dessa, há um ano atrás, nós estamos se locomovendo daqui para ali. Então, isso você trouxe aí uma despesa menor para o Legislativo, com seguranças, com parte de higienização, com parte de despesas diárias, porque os deputados estão trabalhando virtualmente. Muito poucos deputados vêm na Assembleia, porque não é necessário. Apenas o presidente, o primeiro e o segundo secretário, que estão todos os dias aqui na Assembleia. E, além disso, nós votamos leis de extrema importância na Assembleia. Por exemplo, autorizando o governo de São Paulo a fazer uma compra de vacinas, o que eu acredito fielmente que agora, no segundo semestre, irá acontecer, porque já vai começar a ter vacinas para ser comprado. E o governador já reservou R$1 bilhão, que assim que tiver a possibilidade, sendo aprovado, porque nós temos que ter autorização do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo vai comprar doses de vacinas para vacinar rapidamente a nossa população. Mas eu acredito na Butanvac, eu acho que isso é uma saída histórica. O doutor Dimas Covas, eu tive lá visitando, é impressionante como eles acreditam. Eles falam que é a segunda geração de uma vacina do Covid. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas eu acredito que nós vamos conseguir juntos, com as economias, paramos as obras, porque não tem porquê de você fazer obra no meio de uma pandemia dessa. Isso trouxe já nos primeiros 100 dias, esses primeiros 4 meses do ano, mesmo da época do Cauê até agora, quase 20 milhões de economias aqui, que nós estamos fazendo hoje uma doação para o alimento solidário da dona Bia Dória, de 150 mil cestas básicas para que possa ser dividido tecnicamente para os municípios, para as pessoas. Eu acredito que, a partir do momento que a pandemia for passando, nós precisamos pensar no desenvolvimento econômico. Depois precisamos pensar no emprego das pessoas, que é isso que nós temos que fazer. E, por enquanto, nós temos que auxiliar. E as pessoas estão passando fome, Gustavo. Quando você vê as lojas virtuais, hoje as lojas virtuais estão com um público enorme fazendo compras. Então, não vai na loja física, não tem embalagem de papelão, o catador cata menos pessoas que estão ali trabalhando. O desemprego é enorme, o subemprego é enorme. Então, eu acho que a Assembleia hoje já dá um passo importante, que é fazer uma doação de aproximadamente 150 mil cestas básicas para o Fundo Social, para a dona Bia Dória, para que ela possa dividir tecnicamente dentro do CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal, para as pessoas que precisam, e não fazer uma divisão política dessa cesta básica, e sim corretamente. E depois nós vamos fazer algumas parcerias ainda, que eu quero ver nesse mês de julho, com algumas ONGs importantes que nós temos em São Paulo. Eu vi ONGs entregando cartão de crédito, cartão de vale alimentação, para não distribuir a cesta básica, para não acumular as pessoas ali, não se aglomerarem. Então, são pessoas que estão saindo. Então, eu quero ver se ainda em julho a gente consiga fazer um repasse maior também para essas ONGs, que são de extrema importância nas nossas comunidades carentes de São Paulo. A Assembleia também tem que trabalhar. Eu acredito que o virtual pegou, o parlamento... Eu estava vendo uma matéria hoje, se eu não estiver enganado, no próprio jornal de vocês, do doutor Geraldo, do Tribunal de Justiça, dizendo que o Tribunal de Justiça vai trabalhar híbrido, que isso dá quase 800 milhões de reais de economias no fim do ano.
Isso é importante. Eu acho que a pandemia veio, trouxe muitas tristezas na vida das pessoas, mas também alguns avanços, principalmente na área da informação, né? Nós conseguimos fazer virtualmente, produzir. Nunca se votou tanto projeto de lei na Assembleia Legislativa, não só do governo, como dos deputados, como nós votamos agora nesse período de virtual. Mas eu estou sempre acreditando que nós podemos melhorar cada vez mais. Quando você vê uma minoria quer voltar para a Assembleia, né, para ficar aqui fazendo na tribuna, são pessoas que têm compromisso de destruir, de não construir nada. Então, eu acho que isso é muito ruim. Eu espero que a gente consiga continuar virtualmente aí até o fim do ano e fazer com que essa pandemia passe. Nós estamos hoje com 5 deputados infectados, um inclusive no hospital. Então, é uma preocupação que todos nós temos. E estamos fazendo testagem, é impressionante. Estamos fazendo testagem em massa aqui na Assembleia de todos os funcionários, todas as semanas, de terceirizado e dos gabinetes. No primeiro dia que eu vi, 180 e poucos testes, 6 com funcionários com suspeita de Covid. Então, você imagina, isso começa aí nos gabinetes, daqui a pouco dá ninguém conhece direito esse vírus e daqui a pouco dá uma pandemia aqui dentro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal. Deputado Carlão Pinhatari, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer ao Pedro Caramuru, meu companheiro aqui, já é sócio do programa. Agradecer ao Cláudio, da nossa ponte. E até a próxima semana com mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.